Eu sou Rossali Beatriz Choqueta Lorenzetti. Eu nasci na cidade de Pato Branco, no Paraná, e com 21 anos mudei para Xanxerê quando eu casei. Casei com o Ivor Lorenzetti, meu esposo até hoje, e logo passei no concurso da Caixa no ano de 1989. E foi bem interessante porque trabalhei 24 anos na Caixa Econômica, sempre os 24 anos na agência Xanxerê, e nesta cidade eu constituí a minha família. Então lá nasceram nossos 3 filhos, a Caroline, a Larissa e o Ivor Júnior. Durante um bom período eu trabalhava na Caixa e era professora universitária. Isso é um pouco de mim. Eu sou uma pessoa que valorizo muito a família porque considero que a família é o alicerce da nossa vida. Eu tenho meus pais que moram em Pato Branco, Olívia e Eletra, eles realmente são o meu lastro, né? São a minha base de sustentação. Nesses 24 anos de Caixa Econômica, eu atuei em várias áreas. Então, desde assim, aquelas questões bem básicas, abrir caderneta de poupança, atender os clientes, trabalhei no setor habitacional, fui caixa executiva. O curso de caixa executiva eu fiz aqui na sede da PSEF, então inesquecível, não tem como a gente esquecer, foi muito especial, maravilhoso mesmo, as memórias afetivas que a gente vai levando para a vida, né? E também algo que eu recordo é que eu era sempre campeã de vendas da Previdência Privada. Eu sempre era referência lá na Superintendência de Chapecó e eu era sempre também recebia premiação em vendas de título de capitalização. A minha relação com a PSEF é assim de longa data. Eu nem sei precisar quanto tempo que eu sou sócia. A minha segunda filha, a filha do meio, a Larissa, ela tinha 1 aninho quando eu vim a primeira vez e hoje ela tem 34 anos. Hoje, atualmente, os meus netos vêm aqui na sede. Agora em janeiro estava aqui a Olívia, a Melissa e o Teodoro, os netos. Então, para quem vinha com os filhos pequenos, agora vir com os netos, no mesmo flamboyant que a gente tem ali no espaço recreativo, o mesmo flamboyant que acolheu os filhos, crianças, bebês, agora acolhe os netos. Então, isso é muito especial, muito significativo. Eu amo todo o espaço da PSEF, adoro a biblioteca, todos os anos eu empresto, quando eu venho aqui eu empresto os livros e sempre obras significativas. Agora, em janeiro, eu completei meu aniversário aqui e consegui fazer a reserva do Salão Gourmet, que é muito requintado, muito agradável, a gente fica num espaço mais intimista, consegui receber familiares e amigos, então são momentos inesquecíveis que a gente vive aqui. Eu trabalhei na Caixa Econômica até 2013. Em 2013 eu aposentei e eu sempre desejava cursar um mestrado. Então cursei o mestrado na Universidade Federal da Fronteira Sul, em Chapecó, e acabei publicando também o livro Língua e Direito, uma relação de nunca acabar. Depois que finalizei o mestrado, acabei ingressando na UFSC. E o Leitura e Cárcere, ele é, na verdade, fruto da tese de doutorado. O coordenador me chamou para eu coordenar um projeto de extensão universitária, em que os nossos alunos de Direito liam a mesma obra que os presos da unidade prisional. Pela lei, a cada livro lido, o preso tem direito a 4 dias de remissão de pena. Diminui a pena do preso 4 dias a cada livro lido. E a partir disso, quando eu cheguei no doutorado aqui na UFSC e numa conversa falei com o professor orientador sobre esse projeto que eu coordenava, ele falou: Rossali, a tua tese está aqui, porque a tese precisa ser original. E acabei aceitando o desafio dele, o Dr. Sandro Braga, da UFSC, muito especial. E a partir disso, então, eu entrevistei os presos lá de Xanxerê, do Presídio Regional de Xanxerê, que mais leram neste projeto de remissão de pena dentre os anos de 2016 a 2018. E a partir das falas dos presos, eu faço uma análise sobre a análise do discurso. Mas muitas questões emergiram nesse contexto. Para eu escrever esse livro foram 4 anos e meio no percurso. Eu chorei muitas vezes, eu me angustiava, porque na unidade prisional um ambiente muito hostil.
pela lei de execução penal, eles perdem a liberdade. Mas quando a gente vai na prática, quando a gente adentra os muros de uma prisão, a gente vê que, na verdade, eles perdem muito mais do que a liberdade, eles perdem a dignidade. E a leitura para o preso, os depoimentos deles assim são muito especiais, porque eles trazem essa questão da potência da literatura que faz a diferença na vida deles. A baixíssima escolaridade, eles não tiveram acesso à escola. Então esse é um dado estatístico assim bem gritante, né? Muitos dos que estão numa unidade prisional foram que não tiveram acesso à escolarização. Eu imaginava inicialmente que eles diriam: a leitura é só uma moeda de troca, eu só quero ler porque eu quero me sair antes daqui, eu quero me livrar disso. E na verdade, pelas falas deles, emergiu nas falas deles que a leitura, ela tem esse caráter transformador. Então, neste tempo que eles ficam sem atividade, eles poderem ler, é claro que vai fazer a diferença. Eles, inclusive, o vocabulário deles melhora. Num primeiro momento, eu fiquei perplexa com a fala, a desenvoltura da fala deles, porque pouco escolarizados, o preso que mais tinha escolaridade que eu entrevistei estudou até o 7º ano do ensino fundamental, mas havia preso que havia estudado até o 3º ano do ensino fundamental, e eles falavam, eles leram Dostoiévski, Crime e Castigo, eles leram Os Miseráveis do Victor Hugo, eles leram Admirável Mundo Novo do Aldous Huxley, eles leram muitas obras clássicas. Nas falas deles, muitos comentários sobre as reflexões, eles se identificaram com muitos personagens das obras, e alguns presos também falaram que desde que começaram com esse projeto da leitura, os presentes para os filhos não eram mais outros presentes senão livros, eles sugeriam às esposas que comprassem livros. Então é uma sementinha assim lançada, mas que vai trazer com certeza uma melhoria, né? O processo de escrita é um processo solitário, é um processo individual, então só por isso ele é difícil, você precisa estar sozinho e fazer muitas reflexões, e você vai expor para o mundo o teu pensamento. Então, o autor, quando ele também se permite esse processo da escrita, ele sabe que as pessoas irão ler e refletir com ela, né, sobre o pensamento dela. O livro todo, de modo geral, ele foi angustiante, porque ele trata de um tema sensível. Foi um processo doloroso porque, digamos ali, na análise das entrevistas deles, eu acabei adentrando também nas profundezas da vida de todas aquelas pessoas, né? Então, histórias bem dramáticas, por exemplo, um preso que ele me contou, ele se identificou com aquela obra Aldous Huxley, O Admirável Mundo Novo. Ele se identificou com aquela obra porque no momento que ele foi defender a mãe apanhava muito do pai. No momento que ele vai defender a mãe, de mais uma surra, o pai dá um tiro nele, ele tinha 9 anos. E ele me mostrou a marca da bala, do tiro na perna, né? Então, o ciclo vicioso. O pai era assim, e aí hoje é ele que está na prisão. Então, assim, acaba ficando um ciclo vicioso mesmo, né? As situações acabam desencadeando outras. Os que estão na unidade prisional, infelizmente, o elevadíssimo índice de lares desestruturados. Então, a família, ela é a célula da sociedade. A família, ela é muito importante mesmo, né? Uma reflexão que eu gostaria de deixar para os meus queridos colegas da Caixa Econômica de uma vida inteira com o livro Leitura e Cárcere é a fala do Papa Francisco. Quando vos disserem que este está na prisão, que aquele está na prisão, que o outro está na prisão, digam a vocês mesmos: eu também posso fazer os mesmos erros que ele cometeu. Todos podemos cometer erros mais brutos. Condenar nunca. Ajudar sempre a se levantar e a se reinserir na sociedade. Eu sempre digo que a minha fala é uma colcha de retalhos de outras falas. Eu devo muito aos outros escritores. Então, para ter uma ideia, eu pesquisei em mais de 140 obras. Mas uma obra bem significativa para o Leitura e Cárcere foi O Vigiar e Punir, do Foucault, que este ano completou 50 anos.
Então esta obra me auxiliou muito, porque é Vigiar e Punir o Nascimento das Prisões. Essa obra foi luz para eu poder escrever o Leitura e Cárcere. No meu dia a dia, no meu cotidiano, eu gosto muito de ler, é meu hobby. E eu vejo que tanto a leitura quanto o aprendizado é uma chuva de rejuvenescimento. Na defesa da tese, no ano de 2021, os professores da banca, eles sugeriram que eu publicasse em livro, mas quando a gente finaliza uma tese, a gente está exausto, exaurido, a gente quer descansar, a gente precisa desse tempo. Depois, no ano de 2023, veio bem forte para mim no coração que eu deveria publicar o livro. E o livro foi lançado em 7 de agosto de 24, lá na universidade que eu trabalho, no curso de Direito, eles fizeram questão disso. Foi maravilhoso, foi uma sessão muito bonita, havia o Poder Executivo, o Prefeito Municipal, o Poder Legislativo, o Presidente da Câmara dos Vereadores, Poder Judiciário, juízes, etc. E muitas pessoas da comunidade também, tanto acadêmica quanto da comunidade, foi bem bacana. Mas eu também lancei o livro em outros espaços, eu tenho recebido muitos convites. Então, lancei o livro na Bienal em São Paulo, lancei o livro na UFMG em Belo Horizonte, aqui em Santa Catarina, em várias cidades, Três Etilhas, Chapecó, Lages, meu Deus, Curitiba também lancei. Agora eu lanço também em Florianópolis, na segunda feira literária do livro. Então, são muitos espaços, momentos bem significativos. Eu fico muito feliz com a repercussão do livro, porque eu não imaginava essa repercussão, no sentido exatamente de ser um tema árido, de ser um tema sensível. Mas eu tenho recebido feedback de leitores de todo o Brasil, até uma leitora da Colômbia, que ela transita na Colômbia, na Suíça e na Itália. E ela comprou o livro pela Amazon e leu e apreciou muito, inclusive deixou uma avaliação lá na Amazon, então bem interessante isso também. E eu preciso comentar que eu me inscrevi num concurso na Itália e eu fui selecionada. Então, a partir desse livro, eu escrevi um texto, é um ensaio, e o livro foi e o texto foi selecionado e vira livro. Então, na Itália, na Feira do Livro em Turim, no dia 16 de maio, isso é muito significativo. Me emocionei muito no dia 4 de outubro de 24, porque assim foi publicado no Vaticano News uma reportagem sobre o livro Leitura e Cárcere, e também houve reportagens no G1, na Folha de São Paulo, na DW, que comentam que é a segunda maior comunicadora do mundo, a DW, que é alemã. Então, e muitas outras atividades, né? Algo que me deixa assim bem feliz também é que quem está lendo o livro também são presos. Na unidade prisional de Xanxerê, eu visito, eu sou da pastoral carcerária, e os presos fazem questão de mostrar o livro que estão lendo, e eles ficam felizes, orgulhosos de eu ter escrito um livro sobre eles. E a diretora da penitenciária feminina de Porto Alegre me procurou, porque hoje a gente tem as redes sociais, me procurou, ela falou: professora, comprei seu livro a partir de uma palestra que a prof deu, uma live, comprei seu livro, chegou e eu fui madrugada dentro, eu não parei de ler. E aí ela gostou tanto que ela pediu para que as presas lá da penitenciária de Porto Alegre fizessem a remissão da pena. E ela me chamou para um momento, então eu da minha casa, por uma plataforma, pelo Zoom, eu estive em contato com essas presas, foi muito emocionante, elas me fizeram muitas perguntas, elas se emocionaram e eu também. E uma presa pediu: a senhora, uma mulher lá de Santa Catarina, o que a levou a escrever sobre nós, sobre os presos que somos o lixo da sociedade? Então naquele momento eu me emocionei e aí eu disse aquilo que a Adélia Prado, que recebeu muitos prêmios, a poetisa mineira, e ela diz: eu não sou o autor real é Deus. Então foi o que o meu coração falou naquele momento para responder para ela, porque tem situações que a gente nem entende. Eu nunca imaginei que eu ia escrever sobre o cárcere, e aqui estou eu escrevendo sobre o cárcere, e felizmente, Deus seja louvado, tantas bênçãos, e o livro está sendo bem aceito.
convido até os que estão aqui assistindo para darem uma olhadinha nas avaliações da Amazon. Meu Deus, tem juízes, por exemplo, o Dr. Alexandre Takashima, que é o juiz de Lages, ele deixou depoimento lá. Dr. Hermínio Amarildo Darouti, que é juiz de Chapecó, deixou depoimento lá. Tem o Galeno Amorim, que ele é uma pessoa muito voltada aos livros no Brasil, deixou depoimento lá. E muitas outras pessoas, depoimentos maravilhosos que tocam o coração e que a gente vê que está no caminho certo, que é para a gente prosseguir nessa caminhada, né? O que é interessante é que eu tenho leitores em todos os segmentos. Tem muitos leitores do segmento jurídico, tem muitos leitores leigos, tem leitores tem mulheres que se sentem tocadas também com esta temática, jovens, de todas as idades, pessoas de idade que vêm conversar comigo. Meu Deus, professora, eu não imaginava, eu nunca adentrei nos muros da prisão, não imaginava que era assim e tudo mais. Então são feedbacks que a gente recebe que são bem significativos, mas especificamente eu não tinha um leitor que eu imaginasse quando eu estava escrevendo, porque inicialmente era a tese e depois que ela se transformou em livro. Eu considero importante, um projeto, digamos, para o futuro que eu tenho, é a tradução dele para o inglês, para o espanhol, talvez para o italiano, porque agora já tive essa premiação na Itália também. Eu tenho muitos artigos científicos publicados, eu tenho muitos capítulos de livros publicados também, muitos textos de jornal. Eu faço parte da Academia de Letras e Artes de Pato Branco, mas eu quero seguir, sim. Nesse processo todo de escrita, se houve algo que eu aprendi, foi a questão de quebrar paradigmas. Porque quando o coordenador do curso de Direito me chamou para eu ficar à frente desse projeto de extensão universitária, eu disse sim, desde que eu nunca precise pôr os pés na unidade prisional. Porque eu também, eu sofro muito com a dor do outro, então claro que eu também tinha um pouco desse imaginário do que tem numa prisão, mas eu também sofro com a dor do outro. Então, nesse sentido, eu quebrei um paradigma, e para quem nunca queria ir na unidade prisional, eu fui com várias funções. Eu fui como mediadora de leitura para os presos, eu fui como professora da universidade, eu fui nomeada para ser membro do conselho da comunidade, depois fiz curso de justiça restaurativa, fui facilitadora e acabei adentrando também como pesquisadora, e eu sou da Pastoral Carcerária. Eu sou secretária da Pastoral Carcerária do Estado de Santa Catarina. Então foram várias, assim, nesse processo eu me constituí. Eu não imaginava que isso iria ocorrer, mas sabe, é um passo que vai conduzindo ao outro, e Deus é quem vai nos guiando. Eu aposentei em 30 de junho de 2013 e eu tenho uma relação de amizade muito grande com os colegas, especialmente os colegas da agência Xanxerê, e nós nos reunimos pelo menos uma vez por mês para um café, nós colegas, né? Então é muito especial e isso nos fortalece, inclusive a colegas da Caixa de outras agências, por exemplo, a Tânia de Joinville, a Delsa de Cascavel, elas vão a Xanxerê para a gente se encontrar. É muito, muito especial. Então, o livro, o Leitura e Cárcere, ele está disponível à venda na Amazon, em outras plataformas também. Há o livro físico, também em livrarias, há o livro físico, mas também há o e-book. Eu também tenho um Instagram, @Rossali_Beatriz, que lá eu faço as postagens dos eventos que eu participo, e preciso também comentar que participei de muitas lives, ministrei muitas palestras pelo Brasil todo. Hoje a gente tem essa questão online, mas também fui presencial em vários eventos. E também, então, fico à disposição, vai ser um prazer conversar com os colegas da Caixa, porque são amigos, além de colega, é amigo de uma vida toda, né? Foram 24 anos que eu estive na Caixa Econômica. Então, esses laços de amizade, de pertencimento, eles nos fortalecem. A Caixa faz parte da minha vida, impossível, tenho um afeto muito grande pela Caixa Econômica, e isso nunca vai deixar de existir. Eu preciso tecer gratidão, e eu gosto muito do pensamento do Fernando Pessoa
Somos todos anjos de uma asa só, somente poderemos voar se nos abraçarmos uns aos outros. Então, eu, Rossali, sozinha jamais teria chegado na materialização do livro. São muitas pessoas, eu nem tenho como agradecer todos, mas todas essas pessoas maravilhosas que contribuíram, em especial a minha família, a UFSC, a UNOESC, que é a universidade que eu trabalho. E então a palavra é gratidão. E a Deus, que eu sou muito devota, né? Tenho muita fé a Deus e a Nossa Senhora. Obrigada por estarem sempre comigo.